Hoje eu vou falar qual igreja que você não deve frequentar em nome de Jesus. Mas antes vamos ver o que o pastor vai entregar. Vamos lá, pessoal. Jesus deixou uma ordem. Qual seria o evangelho completo, certo? O evangelho completo, Mateus 10, 7, ele falou assim, ó, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Amém. Hoje eu vou escancarar qual igreja que você não deve frequentar. Você deve fugir dessa igreja. Qual igreja que você não deve frequentar? Fuja da igreja onde não está acontecendo manifestação do Espírito Santo, aonde não está acontecendo o quê? Aonde não está acontecendo cura, aonde não está acontecendo libertação, aonde o demônio não está manifestando. Fuja dessa igreja. Por quê? Porque o diabo, ele está totalmente acomodado dentro das igrejas. Vamos para a passagem de Paulo. Ele estava pregando a palavra e quando de repente uma mulher atrás dele se fazia como convertida, elogiava Paulo e ela estava quietinha, somente andando com Paulo. E de repente Paulo sente que aquilo não vinha de Deus. Ele olha para trás e fala para ela o quê? Sai daqui esse espírito maligno. Irmãos, não necessariamente o espírito maligno precisa gritar, precisa se debater, precisa rugir. Ele não precisa disso. Mas o que está acontecendo com muitos líderes? Eles não estão... Está se levantando líder, na verdade, hoje em dia está se levantando líder, sabe como? Só por causa do seu dízimo, por causa que ele tem uma empresa, por causa que ele é um grande ofertante, por causa que ele está ajudando a construir uma igreja. Então se levanta líderes não por causa da unção, não por causa do preparo, não por causa da busca do Espírito Santo, não por causa da oração. Está se buscando líderes, se levantando líderes por algo que eles têm e não por algo que eles buscaram e receberam. Igreja de 500, de 100, de 50, de 5, de 1000, de 1 milhão de pessoas, impossível que todo mundo esteja liberto. Porque se a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor buscando brechas para tocar nas nossas vidas, é impossível que nós não vamos ter brecha durante um dia, durante uma semana, que o inimigo não venha entrar. Então nós precisamos voltar à igreja primitiva, isso que o pastor leu aqui agora, porque a ordem do Senhor qualquer, ide, pregai evangelho, está todo mundo pregando evangelho, está todo mundo louvando, lindo, maravilhoso, os melhores louvores, não existem mais adoradores, existem cantantes, não tem mais adoradores, existem shows, coisas mais lindas, mas as pessoas entram perturbadas e saem perturbadas, elas entram endemoniadas, elas saem endemoniadas. Aí o que acontece? Elas ficam só aprisionadas na parte financeira, porque o inimigo, claro, o inimigo vai dar aquilo que o ser humano mais quer. O que o ser humano mais quer hoje em dia? Dinheiro. Né? É o que o ser humano mais quer. Então, se o ser humano tem dinheiro, tá tranquilo. Mas aí a casa dele tá destruída, o casamento dele tá destruído, por muitas vezes ele não dorme, por muitas vezes ele não consegue ter felicidade com tudo que ele tem. Ele vai buscando cada vez mais, mas não consegue se sentir completo. Por quê? Porque tem um inimigo travando a vida dele com alguma coisa. Na verdade, assim, a manifestação, tivemos agora em Mar del Plata, no ano passado, Sim. Foi feito um trabalho de libertação lá. E o que aconteceu lá, pastora, quando a pastora estava lá ministrando libertação? Quantas pessoas? Muitas pessoas demoniadas, manifestações terríveis. Mas, o que acontece? E essas pessoas estavam na igreja há muito tempo. Mas tem uma história dizendo que o pessoa que é batizado, o demônio não toca. Lá, pessoas batizadas há anos na igreja manifestaram. O que acontece? O demônio só vai manifestar quando ele vê quem está na frente ministrando, se tem a presença grande do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, que vai perturbar esse demônio, que ele vai se manifestar, senão não. Eu vou contar um testemunho aqui de anos atrás, que eu estive pregando numa igreja e que de repente Deus me mandou, o Espírito Santo me ordenou a orar pelos obreiros da igreja. E quando eu comecei a orar, e comecei a ministrar, aqueles obreiros foram caindo endemoniados e o pastor foi me ajudando, e graças a Deus, e a pastora da igreja ficou assustada e, sabe, simplesmente não convidou mais, porque o que importa é o dízimo, o que importa é a oferta, o que importa é que a pessoa está lá, bonita, bem vestida, mas como é que você vai estar recebendo oração ou vai estar recebendo uma imposição de mãos de uma pessoa desse jeito, não é verdade? Então, gente, nós vamos começar a partir de agora, as nossas orações, as nossas lives vão ser de cura, de libertação, para que Deus venha abrir porta, para que Deus venha se manifestar de uma maneira grandiosa na sua casa, na sua família, porque nós queremos ver, sim, o avivamento tem que começar dentro da nossa casa. A verdade, o nosso ministério tem que começar dentro da nossa casa, né, pastor? Se a nossa casa não estiver com o altar totalmente restaurado, se não estiver com o altar de pé, irmão, não adianta você querer fazer altar dentro da igreja, fazer algo dentro da igreja. Nós temos que fazer, primeiro de tudo, o altar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Se a igreja está somente pregando a palavra, não está fazendo o evangelho completo, não está expulsando demônio, não está orando por cura, por libertação, então, com certeza, esse evangelho é o evangelho pela metade. E o preço que se paga por esse ministério, pastor.